Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017, declaro aberta a segunda sessão virtual ordinária de 4 de fevereiro de 2021, sessão virtual instituída por meio da portaria 158/2017. Informo aos senhores conselheiros que a ata da sessão anterior será disponibilizada hoje para leitura e verificar a sua correção. E também aqui, hoje serão disponibilizadas as resoluções entregues para os senhores conselheiros para também análise. Passando para a ordem do dia, anuncio que hoje teremos 5 processos, todos da mesma empresa, Catatal Aço Limitada. Os 4 primeiros processos tratam da mesma matéria, o que vai mudar é o exercício. Então, o doutor Rafael fará o relato, os demais conselheiros seguirão o relato do doutor Rafael, havendo alguma observação, alguma diferença, cada um se manifestar no momento oportuno. Se possível, faremos julgamento dos 4 em bloco, desde que não haja nenhum prejuízo para a defesa do processo. Então, processo de recurso 16561/2018, aí 2018, 15.515. Recorrente, Catatal Aço Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, doutor Rafael Pereira. O processo foi julgado procedente de primeira instância e tem uma recomendação da assessoria jurídica de retorno à primeira instância. Presente para a sustentação oral, doutor Clisman de Sena Cavalcante. O processo seguinte é o processo 16586/2018, aí 2018, 15.518, a mesma parte, o relator é a doutora Jusileide. Também a recomendação de retorno de primeira instância. O terceiro processo é o processo de recurso 16572/2018, aí 2018, 15.531. O mesmo recorrente, Catatal Aço Limitada, a relatora doutora Elineide Silva e Souza. Também consta a recomendação de retorno à primeira instância. E o quarto processo é o processo de recurso 16562/2018, aí 2018, 15.541, recorrente Catatal Aço, relator doutor Henrique José Leal Gereissati. Também tem a recomendação de retorno para a primeira instância. Então, como trata a mesma matéria que muda o exercício, recomendo que seja julgado em blocos processos, desde que não haja nenhum prejuízo para a parte. Com a palavra, o relator, doutor Rafael. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, a pergunta de praxe, os senhores estão me ouvindo bem? Então, perfeito. Sim. O processo versa sobre saudar o colega advogado, doutor Clisman Sena, doutor procurador de Estado, doutor Ibratã, Silvana, e vamos agora. O processo versa sobre infração de falta de pagamento de ICMS modalidade antecipado. A conduta narrada no relato da infração é a seguinte: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Ao verificarmos as operações de entrada interestadual registradas no CFOP 2102, compra para comercialização, no exercício de 2014, constatamos que o ICMS antecipado não foi recolhido na forma e no prazo regulamentar, motivo do presente auto de infração. Mais detalhes, vide informação complementar. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, este processo é 2014 e a pauta foi colocada na sequência. O processo seguinte, exercício 2015, o próximo 2016 e o subsequente 2017. Né? Constam nos autos mandado de ação fiscal recepcionado no dia 25/4/2018, folhas 9, termos de intimação, na qual houve um diálogo com o contribuinte, indagando os fatos narrados no auto de infração, e no termo há uma remissão CD com planilhas. Nas informações complementares do auto de infração, consta a descrição da metodologia, que eu vou ler aqui.
Analisando as notas fiscais destinadas ao contribuinte fiscalizado, detectamos que o mesmo deixou de recolher, na forma em prazo regulamentar, o ICMS antecipado, referente às operações de aquisição de mercadorias interestaduais realizadas no exercício de 2014, classificadas no CFOP 2102, compra para comercialização, no montante de R$ 232.052,50. Esse aqui já é o valor do imposto. Há um CD com a planilha com esse nome, Planilha de BC ICMS Antecipado 2014.xls, contendo a relação das notas fiscais. Elas são identificadas pela chave de acesso no portal da nota fiscal. E as formas de cálculo. E nessa planilha, na coluna Q, tem lá a fórmula matemática utilizada. O auto infração descreve a cobrança do valor de R$ 232.052,50 de multa de 100% sobre o valor do imposto, com base no artigo 1231-C da Lei Estadual 2.670/96. O contribuinte apresentou defesa tempestiva, contendo os seguintes argumentos: que, de fato, não aplicou ele o regime de ICMS antecipado, de forma que não fez o pagamento conforme as regras dessa modalidade e, por consequência, não se apropriou do crédito fiscal que seria decorrente desse pagamento. Apesar de não ter efetuado o recolhimento do ICMS antecipado, praticou o regime normal de apuração, no qual resultou em pagamento do imposto conforme a apuração e em igual valor ao que seria pago caso tivesse feito na modalidade antecipada. Na defesa e no recurso é apresentada uma memória de cálculo, na qual a parte justifica numericamente isso. Esse pagamento do ICMS na modalidade normal, com a mesma expressão matemática do que teria sido pago na modalidade antecipada, no entender da parte, teria as consequências de: não ocorreu a hipótese prevista no artigo 1231-C da Lei 12.670, já que esse tipo legal refere-se à falta de pagamento, e o contribuinte entende que, de fato, houve um pagamento, houve um desembolso. Prossegue que a atuação fere o princípio da proporcionalidade, pois a defesa entende que o contribuinte não teve proveito econômico, desembolsou do mesmo jeito, e que descumpriu apenas um dever formal. Outra linha de argumento da defesa é que há anos faz esse procedimento de apuração e recolhimento ao modo normal, tendo sido submetido ao constante monitoramento pela Cefaz. Alega, então, que ocorreu uma prática consentida, que faz por aplicar a regra do artigo 100, inciso 3 e parágrafo único do CTN, que se chama de práticas reiteradas, resultando na não aplicação de penalidades, nem cobrança de juros, nem atualização do valor monetário. Prossegue a defesa que, caso ocorra a manutenção do auto-infração e o seu pagamento, o contribuinte poderá reconhecer o pagamento como crédito na sua apuração fiscal, nos termos do artigo 771 do RICMS, resultando isso no movimento de pagamentos e creditamentos redundantes. Isso, segundo o contribuinte, é contrário ao princípio da eficiência. Então, o contribuinte, em primeira plana, pede improcedência, por não ter havido falta de recolhimento. Em segundo plano, a improcedência quanto à multa, por falta de amparo legal e por ter sido uma prática consentida. O contribuinte apresenta um precedente. O processo foi objeto do julgamento pela célula de primeira instância, julgamento de primeira instância, no sentido da procedência do auto-infração. Os argumentos essenciais desse julgamento são: vou ler aqui, aspas, a alegativa da impetrante que não trouxe prejuízo ao Estado do Ceará, entendo que se mostra equivocada, diante da exigência legal contida no artigo 767 do Decreto 24.569/97. Aí é a transcrição do artigo 767. Prossegue a julgadora. Quanto ao argumento de levar a crédito da conta gráfica de apuração, onde terá o direito de recalcular toda a apuração para deduzir o valor pago, tenho a dizer que se faz necessário o efetivo recolhimento do imposto pago antecipadamente, conforme a regra contida no artigo 771 do regulamento.
E quanto à multa, a julgadora se manifesta assim. A multa sugerida pelo autuante se apresenta de forma correta e dentro da legalidade, exigindo-se através da penalidade prevista no artigo 1231-C da Lei 2.670, alterado pela Lei 13.418/03. Portanto, não se trata de ser desproporcional. E então, o julgamento de primeira instância entende por manter incólume o auto infração. Autuado interpõe recurso, aduzindo as razões semelhantes às alocadas em defesa, com os seguintes adicionais. Aí um trecho do recurso. Dois trechos. Entretanto, o ilustre julgador singular, apesar das patentes irregularidades desenhadas na exordial defesa, ignorando-as, reconheceu como procedente a atuação fiscal, inclusive deixando de apreciar o argumento carreado na peça de impugnação acerca do disposto no artigo 100, inciso 13 do CTN, que, argumentado em conjunto a idêntico precedente dessa Corte, reconheceu a inaplicabilidade de multa. O recurso também ele foca melhor a questão de por que a multa deveria ser reduzida. Ele pede que seja aplicada a incidência da súmula 6 deste CONAT, que descreve que caracteriza atraso de recolhimento, não pagamento de ICMS apurado na sistemática de antecipação e substituição tributária pelas entradas, quando as informações constarem nos sistemas corporativos de dados da Secretaria da Fazenda, aplicando-se o artigo 1231-D da Lei 2.670, cuja multa é só de 50%, ao invés de 100%. A Assessoria Processual Tributária opinou no parecer 140/2020, folhas 80 e 84, pelo conhecimento do recurso e pelo retorno dos autos à primeira instância. Assim argumentou, assim consta no texto feito pelo Dr. Michel Gradivoni. No presente caso, observo, no julgamento de primeiro grau, que o jogador singular deixou de apreciar as alegações apresentadas pelo impugnante a respeito de a. ter havido uma homologação tácita de sua conduta pela administração quanto das ações de monitoramento fiscal. B. Violação ao princípio da eficiência administrativa ao cobrar no auto-infração valores que serão imediatamente creditados no contribuinte. E C. Necessidade de se dar interpretação mais benéfica ao contribuinte da penalidade prevista no artigo 1231-C da Lei 2.670/96. Resta, pois, configurado o cerceamento de defesa do contribuinte, destarte entendo que é nula a decisão singular, devendo os autos retornar à primeira instância. Assim fecha o parecer da assessoria processual tributária. É o relatório, senhor presidente, e conselheiros, e advogado, e doutora Silvana. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Gostaria de indagar a doutora Jusileide se o processo guarda realmente identidade com o processo relatado do doutor Rafael. Doutora Jusileide? Sem som, doutora Jusileide. No caso é o botãozinho aqui, doutora Lucinete, que a senhora está sem som, mas tem que habilitar aqui, ó, na frente. Mas aí continua sem som, doutora. Continua sem som, doutora Jusileide. Não, continua sem som, doutora Jusileide. Parece que agora sim. Não, ainda não. Está demonstrando sinal de vida, mas ainda não está vivo. Muito baixo, mas estamos ouvindo. Mas o processo será guarda consonância com o que o doutor Rafael relatou? Pronto. Sem som, doutor Jusileide. Tem que habilitar o botãozinho, doutor Lucineide. Não é nenhum problema agora no seu. Tem que tirar do mudo. Isso. Tá melhor.
Ou será que não é o volume que tem no computador, não? Que tem um botãozinho que você aumenta e diminui o volume, não é isso não, doutora Jusceleide? Eu já falei essa sugestão também. Porque tem dois problemas aí. Tem um controlezinho no computador que você aumenta o volume e diminui. De repente o volume está muito baixo. Pronto, tá bom agora. Fale como tá agora. Não mexe em nada. Não tá bom, mas tá audível. Fale alto. Pronto. Pronto. O meu processo, como, tal e qual o processo do Dr. Rafael, tendo que operam apenas o período, que é de 2015. Nada tendo a acrescentar. Inclusive, a recomendação do parecer é o mesmo, né? As mesmas alegativas. Tá certo. Obrigado, doutor Jusceleide. Seguindo, o processo seguinte, doutora Elineide, o processo a senhora também guarda identidade como relatado? Bom dia, senhores. Sim, doutor Franzé, total identidade. Só o exercício mesmo que é diferente, que é o exercício 2016. E, doutor Henrique, o processo de sua relatoria? Presidente, primeiramente cumprimentar a todos os presentes, né? Presidente, conselheiros, doutora Silvana, doutor Crisma. O processo também faz parte da mesma ação e é exatamente igual, só muda o exercício. Nós estamos agora com 2017. Então, a gente tem aqui 2014, 15, 16 e 17, tratando das mesmas matérias, os mesmos argumentos, e eu acredito que o parecer seja igual a todos também, né? Tanto o julgamento como o parecer a sugestão da assessoria processual tributária também. Obrigado, doutor Henrique. Então, feitas as observações, passo a palavra ao doutor Biratã, procurador do Estado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Silvana, doutor Crisma. Como são 4 processos em que, basicamente, o parecer ele tem o mesmo teor, né? É uma cobrança do ICMS antecipado, e assim, já procurando ser bem objetivo, porque assim, ao final, até porque o relato também do doutor Rafael foi bastante claro. Só uma pergunta antes, senhor presidente, no caso nós estamos analisando só 2 processos ou os 4? Porque tem 4 processos, 4, né? Os 4 que todos é atraso de recolhimento antecipado. Ótimo. Era bom nominar, né, presidente? É o processo de recurso 16561, 16586, 16572 e 16562. Pronto. Então, assim, o parecer, ele apenas faz um resumo do que foi o auto de infração, já foi relatado, o que foi a defesa, a impugnação e o julgamento singular. A partir daí, ele faz uma análise, ele não chega a entrar propriamente no mérito da discussão. Ele faz a análise do julgamento a partir de uma arguição do recurso da parte, contida no recurso da parte, onde ela sustenta que a sua impugnação não foi totalmente apreciada, ou seja, ela careceu o julgador singular de uma maior análise de todos os argumentos suscitados na impugnação. A partir daí, o parecer ele faz as seguintes observações. O lançamento do fato... Eu lembrei que essa empresa tem FDI, tá certo? Tá ouvindo? Pronto. E aí... Henrique, tá ligado o teu áudio. Tá. Tudo, Henrique? Pronto. Desculpa, senhores. Pronto. Então, retornando aqui. Então, em sua fundamentação, já na parte que
nos interessa, ela diz o seguinte: de fato, assiste razão à recorrente, embora não seja necessário realizar análise detalhada de toda e qualquer alegação, cabe ao julgador manifestar-se de maneira razoável sobre todos os elementos trazidos pelas partes que sejam capazes de influenciar na sua decisão. No presente caso, observo no julgamento de primeiro grau que o julgador singular deixou de apreciar as alegações apresentadas pelo impugnante a respeito de, aí enumera aqui, a primeira situação teria sido a alegação de que, da parte, né, de que teria ocorrido uma homologação tácita da sua conduta pela administração tributária quando das ações de monitoramento fiscal. E, a partir daí, dessa tese, né, dessa alegação, ela sustenta a exclusão da multa, né, com base no artigo 100, inciso 3 do CTN, dizendo que a administração fazendária, de alguma forma, teria aceitado, isso teria se tornado uma conduta rotineira e que, isso, por tal motivo, ainda que esteja equivocado, a empresa não poderia ser penalizada. Então, o parecerista entende que essa alegação não foi apreciada no julgamento de primeira instância. Aí cita também uma outra alegação, que é a violação do princípio da eficiência administrativa, ao cobrar no auto de infração valores que serão imediatamente creditados ao contribuinte. E, por último, a necessidade de dar uma interpretação mais benéfica ao contribuinte da penalidade prevista no artigo 123, 1c da Lei 12.670. Então, são esses três aspectos da defesa que o parecerista entende que não foram devidamente apreciados pelo julgamento, pelo julgador singular. E sugere, então, o provimento ao recurso para anular o julgamento de primeira instância e retornar para o julgamento. Assim, analisando de forma mais criteriosa, porque, assim, sempre quando a gente analisa o julgamento, a gente sempre tem que levar em consideração os termos em que o mesmo foi proferido, até que ponto esse julgamento abordou a questão, ainda que de forma, muitas vezes, resumida, né? Uma forma que não muito aprofundada, porque eu sempre digo que existe uma diferença entre você deixar de apreciar um argumento suscitado pela parte e aquela fundamentação que, embora sucinta, muitas vezes não aprofundada, ela aborda a questão. E aí não teríamos propriamente uma nulidade do julgamento. E a questão poderia ser debatida em segunda instância e, se fosse o caso, aprofundada. Isso não importaria em vício do julgamento singular. Claro que isso aí tem que ser... são questões bem particulares, né? Eu mesmo, assim, a gente que atua no judiciário sabe que muitas vezes a gente sofre muito com isso, porque a gente suscita várias questões, muitas vezes os julgamentos eles não analisam todas as nossas questões, a gente sofre muito com isso. Mas, assim, analisando aqui o caso em particular, o meu entendimento é que desses tópicos aqui suscitados no parecer, a meu ver, realmente, entendo eu, que não foi apreciado pelo julgamento singular. Não obstante os outros dois, eu entendo que, ainda que de forma resumida e sucinta, eles tenham sido analisados. O que eu entendo que teria sido analisado é a questão da violação do princípio da eficiência administrativa ao cobrar no auto de infração valores que serão imediatamente creditados ao contribuinte. Porque, assim, o julgador, ele fala que há uma previsão de da forma como esse recolhimento tem que ser realizado, e não há como se alegar aqui esse prejuízo para fins de se esquivar da aplicação da sanção. Então, assim, embora bem sucinta a fundamentação do julgamento de primeira instância, nesse tópico, eu entendo que a matéria, sim, foi apreciada. No outro aspecto aqui que o parecer suscitou,
necessidade da interpretação mais benéfica ao contribuinte da penalidade prevista no artigo 123, também o julgador ele fala que a multa aplicada se mostra correta, segundo o dispositivo legal que ele cita, e não ofende a proporcionalidade. Acrescentando ainda que essa súmula aqui citada já no recurso, onde ela solicita uma graduação, uma penalidade mais benéfica, ela foi citada já no recurso. Então, ela sequer tinha sido citada, me parece, eu procurei aqui, eu não encontrei essa súmula. O doutor Rafael, aí como relator, pode até melhor esclarecer. Então, foi uma questão que já veio por ocasião do recurso. Mas, assim, resumindo, de qualquer forma, eu entendo aqui que um dos tópicos suscitados no parecer, de fato, ele não foi apreciado pelo julgamento singular, qual seja a tese de que essa empresa, durante um bom tempo, esteve sob monitoramento fiscal e que os agentes do fisco, embora sob monitoramento, em nenhum momento teriam se insurgido com relação à prática adotada pela empresa, de não pagar se antecipado, de estar se acreditando e tudo mais, né? E que, nesse caso, a parte, entendendo que aí teria sido uma prática reiterada, ele suscita a aplicação do artigo 100, inciso 3 do CTN, no sentido de excluir a multa, né? Porque o artigo 100 ela tem essa previsão de que, se a administração ela tiver práticas reiteradas em relação a determinados procedimentos do contribuinte, o contribuinte não pode ser penalizado. Então, assim, essa arguição realmente ela não foi analisada. E as outras, entendo que sim, embora de forma muito resumida, não aprofundada, mas elas teriam sido analisadas e nada impediria que essas outras questões pudessem aqui a gente tratar delas aqui e até se aprofundar um pouco mais. Mas, assim, tendo em vista esse aspecto aí dessa arguição que eu estou aqui suscitando não ter sido analisada, a exclusão da multa em face da aplicação do artigo 100, inciso 3 do CTN, eu vou, então, concordar em parte que com o parecer nesse aspecto, mas, assim, na conclusão acaba sendo a mesma, porque a conclusão é para retornar, né, anular o julgamento para retornar à primeira instância para que assim se profira uma nova decisão. Então, assim, em linhas gerais, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Clisman, são as considerações que tínhamos para o momento. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Seguindo a ordem processual, passa a palavra ao doutor Clisman Sena, representante da empresa, advogado da empresa. Com a palavra, doutor Clisman. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos senhores relatores, né? O processo distribuído tem mais de um relator. Bom dia aos demais conselheiros, ao doutor Biratã, à doutora Silvana. Todos me ouvem tranquilamente, não é isso? Sim. Perfeito. Então, de fato, nós narramos no relato dos fatos do recurso ordinário acerca da omissão de apreciação de alguns pontos, de algumas teses defensivas lá da peça de impugnação de primeiro grau, que, de fato, isso pode trazer uma interpretação de que houve um cerceamento da defesa. Entretanto, considerando a natureza devolutiva do recurso, que entrega para o colegiado toda a matéria para uma reanálise, e considerando, inclusive, o princípio de economia processual, que é um dos princípios que orienta essa corte, inclusive está lá de forma expressa na lei 15.614, eu gostaria de pedir que, se fosse possível, que nós já que todos os argumentos fossem apreciados e, se possível, julgados já nessa sessão, tendo em vista que o vício de eventual cerceio da defesa, vício na ampla defesa, estaria, de uma certa forma, convalidado pela análise e pelo julgamento dessa corte acerca de todos os tópicos que nós trazemos em sede de recurso já. Usando da palavra, adentrando no mérito do que nós argumentamos, caso seja acolhido esse pedido para que esse julgamento seja feito nessa sessão, análise do mérito, enfim.
Queria pedir que fosse analisada a questão da razoabilidade, da proporcionalidade mesmo, que hoje, no cenário em que a gente vive de derretimento da economia, torna a análise desse princípio, a aplicação desse princípio nas relações que envolvem grandezas econômicas, uma necessidade cada vez mais patente. E no caso em concreto, nos casos, na verdade, de análise, que nós temos contribuintes que tinham o dever, de fato, de pagar o ICMS antecipado em operações sobre mercadorias que ele venderia sem fazer uma transformação. A empresa tem dois KINAIs, tem mais de um KINAI, na verdade, mais de uma atividade econômica, atividade de comércio, atividade de indústria. E ela, entretanto, fazia todo o pagamento do seu ICMS lá no final, na apuração, quando ela vendia, de fato, os produtos da sua negociação. Ela não fazia essa antecipação. Essa antecipação, ela é, na verdade, um pagamento parcial daquilo que é devido quando ocorre, de fato gerador. Tanto é que a própria legislação do Estado do Ceará permite que o contribuinte, ao pagar esse valor e, em seguida, vender a mercadoria, ou seja, praticar o fato gerador e estar ali diante da sua apuração, possa deduzir esse valor que ele já fez, esse pagamento parcial. Ao ter feito o pagamento total lá no momento em que ela vendeu essas mercadorias e não ter feito essa dedução, nem ter feito o pagamento, nem pagou, nem tomou como crédito, que de fato não lhe seria de direito, aí sim seria uma situação de oportunismo, digamos, do contribuinte, nós estaríamos diante de uma situação de uma infração, de fato. Nesse lapso temporário, então, a mercadoria entrar, que de fato, que em tese teria a incidência do ICMS antecipado, e o momento em que essa mercadoria foi vendida, a gente teve um mero prazo de mora de alguns dias, uma quinzena aproximadamente, entre o dia da mercadoria e o dia do pagamento do ICMS antecipado, que é dia 20 ou dia 15, não lembro bem, mas enfim, ou seja, nós teríamos somente esse lapso de tempo de um tributo que não foi inadimplido nem na entrada, mas acabou sendo pago na apuração. Ou seja, nós vamos punir um contribuinte com uma multa de ofício, quando na verdade que poderia no máximo incidir seria uma multa de mora, tendo visto que ele pagou espontaneamente, ainda que não no DAI, na guia específica que seria a 1023, mas pagou na 1015 junto com todo o montante da sua apuração de impostos daquele período. Ou seja, é absolutamente irrazoável punir alguém com a multa de uma vez no imposto, quando, na verdade, o que se poderia incidir somente seria uma mora entre esse curto lapso temporal de aproximadamente 2 semanas. Nós pedimos que esse tribunal, que essa corte, tenha essa serenidade que é autorizada pelo ordenamento jurídico e pela própria lei de analisar o caso conforme a razoabilidade e proporcionalidade. Seguindo na linha da nossa argumentação, eu invoco ainda a observância do que está lá previsto no artigo 100, como já foi bem mencionado, no artigo 100 do Código Tributário Nacional, que aponta quais são as espécies de normativas dentro do direito tributário, dentre elas as condutas reiteradamente observadas pela administração tributária. E é exatamente o que nós temos nesse caso. Nós temos pelo menos 4 anos de ocorrência de uma conduta pelo contribuinte. Essas operações eram todas, como de fato são registradas em impostos fiscais, ou seja, existia um conhecimento do fisco, tanto na entrada dessas mercadorias, e também existia um acompanhamento periódico por conta da ocorrência dos monitoramentos, ou seja, se nós submetemos um contribuinte a um monitoramento e esse monitoramento não aponta isso, então o monitoramento ele não está consentindo com a conduta do contribuinte, ou então esse monitoramento ele não está sendo feito de forma perita, digamos assim, não está sendo feito de forma precisa. E como existe essa previsão de que no direito tributário haverá essa interpretação benéfica em favor do contribuinte, eu queria pedir que fosse aplicado esse dispositivo que afasta a sanção, que afasta o dever de se imputar essa pena de uma vez no imposto, tendo em vista que a conduta ela era acompanhada de perto, praticamente ao vivo, quando o contribuinte fazia essas aquisições. Outro ponto também que nós argumentamos, que é justamente esse princípio a questão do princípio da eficiência,
a mais-valia que o Estado do Ceará eventualmente poderia ter nesse auto de infração seria tão somente essa multa, que de fato, que de cara já se mostra desproporcional, já se mostra ilegal, tendo em vista o disposto lá no artigo do CNCPM. E a única mais-valia que teria seria justamente essa, porque o pagamento principal do imposto seria levado a crédito, ou seja, eu pago esse DAE e em um curto lapso de tempo eu posso já fazer o acreditamento desse valor, ou seja, nós estamos submetendo o contribuinte a um ônus pesado de ter que fazer esse pagamento, de ter que, inclusive, retificar toda a sua escrita fiscal durante 4 anos, para poder fazer a retificação dos seus SPEDs, de modo a poder fazer o acreditamento desses valores, para algo que não vai ficar para o Estado, para algo que não vai ter nenhum benefício em termos de agregação de receita para o Estado. Ou seja, ninguém lucra com essa operação, ninguém sai beneficiado com essa operação. E não considerar esse auto de infração um auto de infração procedente tem um forte esteio jurídico. Existe fundamento jurídico para não entendê-lo como um auto válido, como uma infração ocorrida e, enfim. Na mesma esteira, inclusive nós colacionamos acerca da incidência do artigo 100, o julgamento dessa mesma Câmara, que reconheceu acerca o caso que nós trazemos lá era muito semelhante, que era, acho que da rede esplanada. A rede esplanada comprava mercadorias que seriam sujeitas a uma substituição tributária, registrava, essas mercadorias eram registradas lá na fronteira, no posto de fronteira, e ela pagava, e na verdade essas mercadorias, e acabava pagando como se fosse normal, ICMS normal. E sempre ocorria essa operação, e sempre existia esse acompanhamento, até pelo porte, pelo vulto da empresa, e ainda assim nunca teve nenhum apontamento pelo fisco, nenhuma intimação para que o contribuinte se regularizasse. A gente tem que ter em mente que, inclusive, a missão institucional da própria Secretaria da Fazenda, inclusive da Célula de Gestão Fiscal, é o acompanhamento para fins de um comportamento pedagógico do contribuinte. Apesar de, nesse caso específico, no caso do nosso cliente, não ter trazido nenhum prejuízo ao erário, mas algum outro caso poderia ter ocorrido. Então espera-se que essas ações de monitoramento elas trouxessem algum acompanhamento, tanto para evitar a sanção em face do contribuinte, como para evitar o prejuízo ao erário. No caso específico do nosso cliente, reiterando, não é o que ocorreu. Eu também aponto, como foi mencionado, que de fato foi um ponto que nós chegamos a essa conclusão após o julgamento do primeiro grau, que é a incidência da súmula 06, que se aplica, em tese, caso ainda, depois de tudo isso que nós argumentamos, se entendesse pela manutenção do dever de pagamento desse auto de infração, nós deveríamos necessariamente observar a incidência da súmula 06 do CONAD, que prevê que, para esses casos, a sanção deveria ser a do 123.1D, que prevê a multa de uma vez, de 50% do valor do imposto não recolhido, não de 100% dele. E são essas as minhas argumentações. E eu trago, inclusive, só para fins de fechamento, que, além de esse auto de infração, ele não trazer um benefício para o Estado, a eventual manutenção desse auto de infração, necessariamente, tanto pelo vulto, tanto pelo fundamento jurídico da matéria, ele vai desaguar no Poder Judiciário. E eu acredito que os senhores devem ter ciência de que em agosto de 2020, agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário 598.677, que ele reputou, julgado sob a forma de repercussão geral, que o ICMS antecipado, quando ele tem os elementos da regra matriz de incidência tributária, ou seja, elemento pessoal, espacial, enfim, todos os elementos da regra, quando alguns desses elementos não está todo previsto em norma, os elementos da hipótese de incidência, eles têm que estar previstos em norma, né? São sujeitos ao princípio da legalidade estrita, ou seja, em lei eles devem estar previstos. Não é o caso do que aconteceu nesse julgamento específico lá do Rio Grande do Sul, e guarda uma perfeita sintonia, e a tese se aplica 100% ao ICMS antecipado do Ceará. O ICMS antecipado do Ceará, ele só tem a previsão na lei 2670 acerca de dizer que quando uma mercadoria entrar no estado do Ceará, ela vai ser sujeita
a esse recolhimento antecipado, mas não diz quanto vai ser esse imposto, ou seja, o elemento qualitativo, o aspecto qualitativo da regra matriz, que deveria estar em lei, está no decreto. Os demais elementos da regra matriz estão todos no artigo 767 do decreto. E o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro no julgamento que, eu vou até ler só um trecho da emenda, que ele cita o seguinte: recurso extraordinário, repercussão geral, tributário, CMS, artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Antecipação tributária e substituição, que é o nosso caso. Regulamentação por decreto do executivo. Impossibilidade, princípio da legalidade. Reserva de lei complementar, não sujeição. Rigidez da disciplina por lei ordinária. No caso aqui, se pretendia que o tributo tivesse uma lei complementar que prevesse o seu regramento completo, que não é o caso. O Supremo entendeu que deveria ter uma lei ordinária, mas não decreto, que é o que ocorre no estado do Ceará. Dando só continuidade na leitura da emenda, ele cita que a exigência de reserva legal não se aplica à fixação pela legislação tributária para o prazo do recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência do fato gerador, caminho tradicional para adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz da incidência tributária. Antes da ocorrência do fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo, uma vez que não existe o dever de pagar. Abrindo um parênteses, é exatamente isso que ocorre no estado do Ceará. Se os elementos da regra matriz não estão previstos em lei, para se antecipar, que é o caso, não existia o dever de pagamento, né? Dando seguimento. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e delegação genérica contida em lei, que é justamente isso que ocorre lá na 12.670. Ela diz que vai haver esse regime de antecipado, mas não diz as nuances, os elementos da regra matriz, todos dentro da lei, que daria a essa cobrança uma rigidez, né? Com a edição da emenda constitucional 3 de 93, a possibilidade de antecipação tributária com ou sem substituição de imposto, com base no fato gerador presumido, deixa de ter caráter legal e incorporada ao texto constitucional do artigo 150, parágrafo 7º. Na antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e o momento eleito pelo legislador esteja de algum momento vinculado ao núcleo da exigência tributária. Eu não vou concluir a leitura, mas é basicamente isso. Em uma análise até um pouco mais criteriosa, manter esse julgamento, além de não trazer benefício para o Estado, vai desaguar no Poder Judiciário, e isso necessariamente, por ter uma tese fixada de repercussão geral, vai dar um ganho para o contribuinte. Ou seja, em vez do Estado ganhar, o Estado potencialmente pode perder, inclusive, verbas de sucumbência, né? Então, eu encerro a minha sustentação oral pedindo que sejam analisados esses argumentos e que não seja dado procedência a essa auto-infração, se possível, já nessa sessão. É isso, eu agradeço aos senhores a atenção e sigamos acompanhando. Obrigado, doutor Clisman. O processo está em discussão. Senhor presidente, uma questão procedimental aqui. Existe a questão do cerceamento de defesa suscitado no parecer da assessoria processual tributária, e a PGE, pelo que eu entendi, concorda com que houve essa omissão quanto a um dos temas. Na sustentação oral da parte, eu entendi que ela pede que a Câmara se pronuncie sobre esses fatos, ou seja, ela renuncia, de certa forma, ao argumento de cerceamento de defesa e pede o julgamento do tema. Então, acho que tem vários caminhos a traçar aqui, né? Ou se dá um valor jurídico a essa afirmação da parte, coloca-se em ata e julgamos o mérito, ou então vamos analisar a preliminar colocada pela Procuradoria, né? Como é que eu estou disposto eu tenho aqui a cabeça organizada para votar quanto a tudo, né? Posso manifestar sobre tudo, se der o caso. Mas como é que a presidência gostaria de encaminhar ou colocar para deliberarmos sobre isso? Devolvo a palavra, presidente. Presidente, com relação... Quem está falando? Não, só uma questão de ordem. No caso específico,
Bom dia a todos e a todas, né? Desculpe, atravessá-lo, presidente. Mas eu acho que nós temos que julgar esse retorno, né? Porque, de fato não foi considerado enfim, e por que eu falo isso, né? Porque precedentes podem ser abertos nesse caso. Nós já temos posicionamentos vastos, né, de retorno quando não há um julgamento em primeira instância de algum argumento. Então, assim, eu acho que nós teríamos que observar isso, mas claro que eu retorno à presidência. Só queria fazer essa observação porque não é um caso isolado. Obrigado, doutor Felipe. Senhores conselheiros, do que pese a parte não ter encampado a recomendação da assessoria tributária, nada nos impede de analisar, até porque a PGE, até se manifestou inicialmente, por essa declaração de nulidade, e também, eu creio que também para a parte é bem interessante, porque vai devolver a matéria para a primeira instância, terá o duplo grau assegurado de instância administrativa, e também algumas análises, creio eu, algumas análises com relação a se o oposto for apurado ou não, acho que para fazer neste momento aqui fica mais complicado. Até porque também o parecer sequer adentrou nesse aspecto, né? E o doutor Bretan, com certeza, gostaria de ver essa questão analisada, mas a miúde, creio eu. Doutor Bretan? Entendi. Não é só a questão... Doutor Bretan aqui. É questão também da Procuradoria do Estado. Doutor Bretan? Senhor presidente, assim, todos são testemunhas que durante um bom tempo, né, eu vinha sustentando aqui na Câmara, não só em relação a esse processo, a todos, né, a aplicação de princípios do Código de Processo Civil em situações como tais, né, a questão da causa madura, quando você não tem questões, digamos assim, a serem analisadas com pormenores, assim, que precisa de uma perícia, de uma diligência, mas, assim, não obstante, essa Câmara aqui, acho que até por unanimidade, sempre rejeitou essa tese, entendendo que o nosso disciplinamento legal, o nosso processo administrativo, ele tem regras fixas em relação a esse aspecto, não há uma abertura para a aplicação do Código de Processo Civil em relação a questão da necessidade de que o julgador analise todas as questões, do duplo grau obrigatório, e isso tem sido um julgamento recorrente em todos os processos em que questões dessa natureza. Eu mesmo já suscitei a possibilidade, em algumas situações até bem mais tranquilas do que essa, né? Bem mais tranquilas. Essa não é tão tranquila assim, porque, como disse bem o presidente, tem essa questão que a parte alega de aproveitamento do imposto, porque, assim, veja bem, caso venha se acatar uma tese dessa natureza, você teria que analisar se realmente essa parcela que a parte alega que foi recolhida, efetivamente foi. Então, assim, parte até por essa análise. Então, assim, o processo, na verdade, não se encontra maduro, não se encontra pronto para análise do seu mérito, porque você teria que adentrar esses aspectos. Mas mesmo naquelas situações em que eu advoguei a possibilidade dessa instância apreciar já de imediato, por entender que a causa estava madura, mesmo assim ela foi rejeitada pela unanimidade de seus membros, por entender que havia, sim, a necessidade de análise em totum, pelo julgamento de primeira instância. Então, assim, eu acho até perigoso, de repente, você colocar uma situação específica, ó, esse processo aqui a gente vai abrir uma exceção. Então, por que eu vou abrir uma exceção para esse e os outros não? Então, assim, não é a mera concordância da parte que vai, a meu ver, ter o condão de abrir essa exceção. Assim, então, acho que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Tá? Então, assim, por isso que, nesse caso, já em consonância com todas as decisões que foram tomadas até agora, não me recordo de nenhuma que tenha sido aplicado esse entendimento de a gente devolver todas as questões à segunda instância, para ela suprimir as eventuais diferenças de julgador de primeira instância. Não me ocorre nenhum caso. Então, assim, eu não posso, a partir daí, dizer assim, ó, esse aqui eu vou
criar uma exceção, esse outro eu não vou. Então, a mera alegação da parte seria, a abdicação da parte seria suficiente, eu entendo que não. Então, se a tese que foi sustentada por essa Câmara sempre foi de que nosso processo administrativo tinha regras próprias e que não se poderia aplicar, nesse caso, as regras, supletivamente, o CPC, e aí teria que ter uma modificação legislativa, porque esse sempre foi o raciocínio. Não teríamos que introduzir uma modificação legislativa na nossa legislação processual para poder admitir algumas regras que já existem no CPC. Esse sempre foi o entendimento aqui dessa Câmara. Então, assim, a gente não pode criar uma exceção para um processo. Tá? Por isso é que eu continuo firme na minha ideia de que esse processo deva retornar. Senhor presidente, o senhor me concede a palavra? São as considerações, senhor presidente. Obrigado, Piratã. Sim, doutor Clisma. Com licença, tendo em vista uma previsão expressa lá na Lei 15.614 também, acerca do princípio da economia processual, eu entendo que esse princípio ele não se aplica somente sobre a perspectiva do Estado, do contencioso de ter um processo econômico, enfim, mas também sobre a perspectiva do contribuinte, do cliente. Nós temos 4 autos de infração, e para defender esses autos de infração, o senhor tem ciência que a gente paga em média R$2.000, ou seja, esses autos de infração vão voltar à primeira instância, em tese, muito possivelmente. Pelo histórico de a gente ter um julgamento um pouco mais equânime no segundo grau, ter que recorrer desse auto de infração, ou seja, eu não estou tendo economia processual alguma. Eu queria que isso, inclusive, fosse talvez observado como um vetor para que se analise a possibilidade de julgar já nessa sessão a questão do princípio da economia processual, que tem previsão legal na lei que regulamenta essa corte. É isso. Obrigado, doutor Clisma. Então, senhores conselheiros, a matéria está em discussão, tem essa questão, a peça preliminar suscitada e mantida pela PGE de retorno do processo de primeira instância. Vamos analisar esse aspecto. Se superada, a gente passa para o mérito. Doutor Rafael? Sem áudio, doutor Rafael. Doutor presidente, senhores conselheiros, doutor Piratã, doutor Clisma, Silvana. De fato, a segunda Câmara e o CONAT todo têm precedentes fortes no sentido de determinar o retorno à primeira instância quando, de fato, não ocorre, no julgamento de primeira instância, a manifestação precisa sobre os temas em julgamento. E essa precisão decorre do nosso ordenamento jurídico, o decreto de 2018, que trata do decreto 32885 de 2018, em que ele descreve que as decisões prolatadas pela autoridade julgadora de primeira instância devem ser claras, precisas e fundamentadas. Pois bem, já aparece bem marcado, inclusive com a aceitação da outra Procuradoria do Estado, aqui oralmente, que a primeira instância não se manifestou sobre um tema que seria da aplicação do que se chama de práticas reiteradas. Artigo 100, inciso 3º, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Regra esta que determina a não aplicação da multa e encargos de inadimplemento. Eu também percebo isso. Quanto aos outros 2 temas, são 3, é um conjunto que tem 3. Num tema, já esta relatoria e a Procuradoria estão concordando, logo de cara. No outro tema, os outros 2 temas, princípio da eficiência, porque, segundo a alegação da parte, teria que pagar e se acreditar em sequência, né? A autoridade julgadora, deixa eu ver aqui, ela se manifesta sucintamente, sim. Ela coloca da seguinte forma, aspas, folhas 69, quanto ao argumento, 68, aliás, 58, desculpa, julgamento de primeira instância. Quanto ao argumento de levar a crédito da conta gráfica da apuração, onde terá direito de recalcular toda a apuração para deduzir o valor pago, sem a dizer que se faz necessário efetivo recolhimento do imposto pago antecipadamente, conforme a regra do artigo 771 do decreto 24569. Ou seja, o julgador de primeira instância está dizendo que, coloquialmente, a regra do jogo é essa.
temos a legislação, se você pagar, você vai se acreditar. Mas a regra do jogo é essa, né? Sim, eu entendo, eu concordo com a Procuradoria também, que houve, não diretamente, mas houve uma manifestação de que sobre essa questão da eficiência. Isso aí, estamos por esse caminho também. Quanto ao aspecto da multa, a Procuradoria descreve que a julgadora de primeira instância se manifestou sobre o assunto. Bom, ocorre que no final do julgamento de primeira instância, lá pelas folhas finais, é descrito assim, aspas, a multa sugerida pelo autuante se apresenta de forma correta e dentro da legalidade, exigindo-se através da penalidade prevista no artigo 1231C da Lei 12.670. Portanto, não se trata de ser desproporcional. Aqui, o julgamento de primeira instância se debruçou sobre um argumento do contribuinte quanto ao descumprimento do princípio da proporcionalidade, que ele descreve em sua defesa. Não trata exatamente da desclassificação da linha C para a D, em termos práticos, desclassificação de multa, 100% do imposto para 50% do valor do imposto. Então, neste ponto, vênia a douta Procuradoria, doutor Biratã, eu entendo que há também uma omissão do julgamento de primeira instância. Logo, caberia a conclusão é a mesma, né? O retorno à primeira instância para se manifestar sobre esses dois pontos. Ocorrência ou não, vamos ser práticos, aplicação ou não da regra do artigo 100, parágrafo 3º, parágrafo único do CTN, e aplicação ou não da alínea D do inciso 1 do artigo 123 da Lei 12.670. Senhor presidente, eu encerro aqui para deixar os colegas falar também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Processo a discussão, senhores conselheiros. Quem deseja a palavra? Doutor Henrique. O doutor Felipe também já tinha sinalizado a mãozinha aqui, já está aqui. Então... Não, mas doutor Henrique, fale, doutor Henrique. Você sempre amplia mais os nossos horizontes. Vá lá. Obrigado, doutor Felipe. Mais uma vez, renovar aqui meus cumprimentos a todos, né, aqui presentes na sessão. Eu até pedi desculpa aqui pela interferência quando o doutor Biratã estava falando, que, na realidade, eu estava só confirmando a informação, doutor Biratã, aqui. Eu acho que pode até nos ajudar aqui no julgamento do processo, né? Eu me recordei que essa empresa, ela tem FDI, e me lembro também que, durante esse processo de concessão do benefício, a gente teve algumas diligências que foram suscitadas até pelo núcleo lá da célula de benefício, porque nós detectamos que a empresa tinha, na realidade, uma atividade comercial, e a atividade comercial não se coaduna com o benefício do FDI. E por conta disso, na realidade, eu fiz só confirmar essa informação e fiz uma pesquisa aqui no cadastro, né? Essa empresa iniciou a atividade dela em 2001 como comércio atacadista de... Até posso dizer aqui o valor. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, né? E em 2011, ela constituiu uma filial, né, na parte de fabricação, e as duas empresas são praticamente no mesmo endereço, né? Você tem aqui na BR-222, quilômetro 314, eu acho que fica, inclusive, ao lado de um posto de gasolina, como se fossem uns galpões grandes. E eu me recordo que a gente, inclusive, pediu que fosse feita uma diligência, porque na hora que você tem um benefício do FDI, você está cadastrado como indústria, você deixa de pagar, até o antecipado é uma das, digamos assim, dos benefícios, né? Porque, na realidade, o antecipado não se aplica para a indústria, né? Que é um produto que vai ser beneficiado, então você vai dar a saída de um novo produto, seria um insumo. E eu recordo que, na época, foi feita uma diligência, foi sugerido até pelo, acho que a ADES acompanhou com a empresa, e uma das exigências era separar as empresas, que as empresas estavam, embora o endereço seja 314, a comércio atacadista é a matriz, né? Que é quem começou. 314, BR 222, quilômetro 314, em Tianguá,
e a indústria fica no mesmo quilômetro, na BR-222, quilômetro 14, box 4. E eu recordo que foi feita, inclusive, uma exigência para separar as empresas, para fazer uma cerca, para você não misturar as atividades industriais com comerciais. Eu estou colocando isso só para a gente pontuar, assim, que a empresa começou como atacadista, né? E a atividade de atacadista ainda continua, e ela tinha ciência, inclusive pagava o ICMS antecipado por essas aquisições desses produtos atacadistas quando adquiridos pela própria atividade, pela própria empresa comercial, que seria a matriz da empresa, onde começou toda a atividade da empresa. E em 2014, 2014, 15, 16 e 17, quando a gente vê assim, a arrecadação da comercial e a arrecadação da indústria, né, se você analisar, existiam recolhimentos constantes de ICMS antecipado antes na comercial, e depois esses recolhimentos eu não vi mais aqui, eu não consegui detectar mais no sistema de arrecadação. Esse seria um ponto que a gente gostaria de colocar, né? O segundo ponto é que, analisando as ações fiscais das empresas, né, os monitoramentos, eu verifiquei que a empresa foi monitorada, sim, mas não a empresa da autuação, não a indústria. Quem foi monitorada foi a comercial. A comercial foi monitorada, se não me engano, em 2014, 2015 e 2016, mas essa empresa industrial, que foi lavrada auto infração, ela não teve monitoramento nesse período. O que aconteceu foi uma informação fiscal, um processo para poder pegar uma informação do Cefit, acredito já em função disso, e em seguida foi emitida a ação fiscal plena e cobrado esse ICMS antecipado. E o terceiro ponto que eu também gostaria de levar para os senhores é os produtos que a empresa, que foram cobrados aqui. Se analisarmos a planilha, nós podemos verificar que, na realidade, esses produtos nunca poderiam ter sido adquiridos pela indústria, porque são produtos que não vão passar por processos industriais, né? São pregos, cabos, treliças prontas e ferros de construção já prontos, né? Não é um fio-máquina que vai passar por um processo, não é um processo que vai passar por solda ou tela, não. São produtos acabados e que a empresa os adquiriu, né, no nome da indústria, né? Tanto que na hora da classificação fiscal, o próprio auditor colocou aqui, os classificou como mercadorias adquiridas de terceiro para revenda, né? E no momento que fez a venda, na realidade, ela já colocou como se fosse produção própria, mas a gente sabe que isso aqui realmente não passa por processo de produção alguma, esse tipo de produto que está relacionado nas notas fiscais. Então, assim, mais para trazer o assunto à discussão, né, que, assim, que a empresa tinha consciência disso, tanto que pagava antecipado antes, quando adquiria pelo nome da comercial, né, passou a adquirir alguns produtos para revenda no nome da indústria, né, e aí os postos fiscais realmente não são todos que têm essa expertise, e muitas vezes a pessoa, quando vem para a indústria, ela não tem a certeza se isso é para ser um processo industrial, se é um insumo que vai passar por algum processo, mas pelos produtos, a gente vê que eles não passaram por isso, né? E o fato do monitoramento, essa empresa não foi monitorada, como eu lhe coloquei, a gente consultando o CAF aqui, a gente tem essa informação. A outra empresa, a comercial, sim, foi monitorada, mas essa industrial, ela não foi monitorada. Então, são esses assuntos que eu gostaria de trazer aqui para ampliar aqui a nossa discussão sobre o tema, senhores. Obrigado, doutor Henrique. Processo do doutor Felipe Pinho. Bom dia a todos e a todas. O doutor Henrique trouxe novas informações. Doutor Henrique, me tira só uma dúvida, por gentileza. Essas suas indagações, essas questões que você traz ao processo, a discussão, no sentido específico, por exemplo, de trazer algum tipo de nulidade ao processo, alguma perícia, alguma coisa específica? Na verdade, eu questiono isso porque eu ia me posicionar sobre, senhor presidente, a falta de análise, né, do julgamento singular do argumento da parte, né, que para mim é uma questão que é preliminar nesse momento, né. Então, na verdade, eu vou me posicionar logo sobre isso, aí o doutor Henrique depois pode se sentir à vontade de falar sobre isso,
eu perguntei, né? Porque, na verdade, aí eu vou direcionar aqui ao advogado, doutor Clismo, né? Meu posicionamento aqui nessa Câmara e até em mandato anterior, sempre foi muito o sentido de fazer prevalecer essa análise, a análise feita, né, pelo julgador singular de todo o arcabouço argumentativo da parte, para que a gente não tenha um cerceamento de direito de defesa, né? Nós sabemos que o direito, ele possibilita vários princípios aí para que a gente possa analisar, mas para mim o cerceamento de direito de defesa é muito importante. Por mais que no caso específico Vossa Senhoria não entenda, né, e entenda que o processo é maduro, aí eu justifico aqui o fato de entender que o processo deve retornar, nesse caso, para análise, porque a gente abre um precedente, se assim não for, muito complicado à parte, né, ao contribuinte. E muito complicado por quê? Né? Porque a gente vai possibilitar que os processos, ao chegarem aqui na segunda instância e não estiverem completamente analisados pela primeira instância, a gente possa aqui analisar e aí possivelmente deixar que essa análise da primeira instância nos dê ainda mais luz sobre o processo e que as partes e que o contribuinte possa realmente, a partir dessa análise de primeira instância, se posicionar de uma forma mais efetiva no processo. Então, na verdade, o meu posicionamento é mais explicativo no sentido do meu voto e vai no sentido do posicionamento da Procuradoria, mas mais ainda, na verdade, por esse cuidado que eu tenho com o contribuinte, né, com o recorrente, né, e sempre me posicionei dessa forma. Né, por isso que entendo que devo, sim, manter esse posicionamento. Aí, o pedido ao doutor Henrique, na verdade, seria no sentido de esclarecer esses fatos trazidos para saber o que a gente pode fazer com eles, né? No caso, traz questões muito importantes à discussão, mas aí, presidente, seria analisarmos esse aspecto do retorno, a primeira instância, antes de adentrarmos a esses novos aspectos, né? Acho que é importante a gente organizar isso, para que a gente possa tocar essa discussão melhor. Obrigado. Pronto. Se interpretando. Só um esclarecimento, presidente. Assim, só para deixar claro que minha posição sempre foi, nesses casos, pela aplicação dos princípios da celeridade, da eficiência, da economia processual. Sempre eu quero deixar só claro isso, tá? Esse meu posicionamento, ele é para todos os processos em que a questão pode ser devolvida à segunda instância sem prejuízo ao contribuinte. Só registro que, em nenhuma das vezes que eu sustentei esse posicionamento, inclusive em situações até muito mais tranquilas do que essa questão foi aceita e admitida sob o entendimento de que a nossa legislação não autoriza essa atitude, essa postura. Então, só deixando claro isso, para que não pense que eu estou aqui adotando duas pesos, duas medidas. Não, meu posicionamento é um. Agora, sim, só lembrando que a Câmara tem uma decisão que ela não pode, eu entendo assim, a gente tem que ter uma postura firme em relação a essas situações. A gente não pode estar variando entre uma situação e outra de acordo com as circunstâncias. Eu acho que é só deixar claro esse aspecto. É só isso mesmo. Obrigado. E, doutor Biratã, meu posicionamento, na verdade, aí eu não citei Vossa Excelência por uma questão de, enfim, mas é porque eu sempre me opus ao posicionamento de Vossa Excelência, exatamente nesse sentido, né? Eu sempre deixei muito claro aqui o meu posicionamento. Então, eu fiz questão, inclusive, de me posicionar firmemente sobre isso, porque eu sempre rebato o posicionamento de Vossa Excelência. Eu não posso deixar de fazê-lo, né, de continuar com... Obrigado, doutor Felipe. Senhores, eu pedi para focar esse momento na discussão com relação a retorno ou não do processo de primeira instância. Se ultrapassar essa matéria, não retornar, a gente passa para o mérito. Pedi a palavra à doutora Elineide e a doutora Jusileide. Passo a palavra à doutora Elineide, depois a doutora Jusileide. Renovo o bom dia.
eu entendo até a posição do doutor Biratã nesse aspecto. Agora, sim, o que acho que o doutor Henrique quis colocar, doutor Felipe, era a questão mesmo da análise do mérito e do porquê de partir para o mérito. Inicialmente, antes de escutar o posicionamento do doutor Biratã, eu já vinha pensando que não era caso de nulidade do julgamento de primeira instância. Eu li os julgamentos de primeira instância, eu separei vários aspectos aqui que ele aborda, é um julgamento fundamentado. Tem algumas partes que realmente o fundamento não é extenso, não é muito grande, extenso, mas ele fundamenta. E a gente já tem também decidido, e aí eu peço que me corrijam se eu estiver errada, de que o jogador ele não está obrigado a tecer individualmente todos os aspectos colocados pela defesa. Uma outra coisa que o senhor disse, eu acho que foi o doutor Rafael, com relação à aplicação 123.1D, isso, como ressaltou o doutor Biratã, somente é pedido no recurso. No julgamento não tem esse pedido, pelo menos eu não detectei, certo? E aí o restante que eu tinha de coisas para colocar era realmente com relação ao mérito. O doutor Franzé está pedindo para a gente se limitar à nulidade, eu deixo para depois, mas o meu posicionamento era no sentido mesmo da gente ir para o mérito para evitar que esse processo voltasse. Eu entendo que não houve prejuízo à parte, né? E o parágrafo 8º do artigo 84 diz que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a parte. A parte está falando que não tem prejuízo, então a gente iria para o mérito. É somente isso, senhor presidente. Doutora Cileide, falar? Então, bom dia a todos. De forma meio complicada aqui a minha conexão. Peço desculpas antecipadamente e quero cumprimentar todos os meus colegas, os conselheiros, senhor presidente, doutor Biratã, doutor Clisma. E o que eu tenho que falar, que também o senhor falou para a gente se reportar somente com relação à questão de retorno ou não da primeira instância, mas com relação à questão, corroborando com o doutor Henrique, o jogador monocrático, no seu julgamento, ele suscita que foi solicitada a impugnante, conforme o termo de intimação, 2018-07-200, para explicar o processo de industrialização que foi aplicado nas mercadorias, se um pagamento do ICMS antecipado. Não houve essa resposta. Então, ele se atentou para esse caso, e, assim, se realmente vai acontecer esse retorno, se vai haver condição dele fazer, da parte fazer dar essa resposta para que o processo fique mais esclarecido. Né, que, conforme o doutor Henrique já falou, tinha duas empresas que era comercial atacadista e depois a outra filial passou a ser industrialização. Enquanto que o argumento é que não houve pagamento a partir desse processo de industrialização. Então, era essa a minha participação, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, Cileide. Você deseja mais falar sobre o tema? Doutor Leios, quer se manifestar? Presidente, eu, analisando aqui as 3 justificativas de retorno na primeira instância, eu não concordei com nenhuma delas, tá? Não concordei com nenhuma delas. Primeiro, o princípio da eficiência. Nenhum julgador neste contencioso administrativo tributário pode julgar determinada causa com base no princípio da eficiência. O artigo 48 da Lei 15.614 fala muito claro que não se pode julgar aspectos de constitucionalidade, afastar dispositivos legais sobre o aspecto da constitucionalidade. O princípio da eficiência está lá no caput do artigo 37. Então,
fazendo alusão indireta ou diretamente ao princípio da eficiência, não vejo nenhum problema. Eu acho que até foi afastado, a partir do momento que ele fundamentou no 767. Mesmo assim, ele não poderia fundamentar, afastar dispositivo algum com base no princípio da eficiência. Primeiro, porque é subjetivo. Segundo, porque não tem previsão na nossa legislação. A previsão é constitucional. E a lei do contencioso deixa muito claro que não se pode afastar dispositivos sob pena de arguição de constitucionalidade. E você dizer que está afetando o princípio da eficiência, se está dizendo que aquela autuação violou um dispositivo da Constituição. Então, você não pode fazê-lo. O artigo 48 é muito claro nisso. Então, esse aí, o que eu tinha dúvida era o inciso primeiro, mas aí o doutor Henrique trouxe essas considerações pelo princípio do poder geral, de cautela, que tem o julgador, ele verificou que a empresa, objeto da autuação, não foi objeto de monitoramento. Então, também, essa alegação do contribuinte não serve de nada. Tá? Então, não poderia também se afastar, retornar no julgar nulo o julgamento lá de primeira instância, porque ele não se manifestou sobre algo que não aconteceu sobre a empresa, que foi objeto do monitoramento. A empresa não foi objeto do monitoramento. Com relação ao terceiro aspecto, que foi trazido no recurso, e só foi trazido no recurso e não no julgamento, que é a questão da possibilidade de você reduzir a multa, ou nessa questão de mérito, e ele foi afastada a partir do momento em que o contribuinte e o julgador diz claramente que deve se obedecer a que é legal o dispositivo que foi, a multa que foi sancionada no auto de infração, e afastou indiretamente essa alegação. Então, não vejo por nenhum dos três incisos que foram alegados pelo parecerista como motivo de não retorno. Se adentrar na questão de mérito, a gente vai colocar, porque eu tenho uma série de contrariedades ao que foi colocado aqui pela defesa, mas só se adentrar na questão de mérito. Doutor Franzé, só para corroborar o que o doutor Henrique falou, a questão da ação fiscal, eu tenho eu até tirei a consulta, né, para que os senhores, essa consulta aqui, essa daqui foi a questão da diligência que o senhor falou, né, que foi substituída por essa ação fiscal. Então, aqui não é monitoramento. E aqui a gente tem uma tela da frente do CAF, onde demonstra que realmente ele só teve essa ação que nós estamos analisando e dois PAD. Então, a empresa não esteve, como o doutor Henrique ressaltou, em monitoramento, que pudesse ter sido algum agente do fisco pudesse detectar de forma para garantir uma espontaneidade nesse aspecto. Então, ele já estava sob ação fiscal quando o agente do fisco detectou as operações que estavam faltando o recolhimento do ICMS antecipado. Obrigado, Leite. Doutor Clisman quer fazer algum esclarecimento? Depois passa a doutora Jusileide. Doutor Clisman? Sim. Somente um complemento acerca do que foi falado sobre o princípio de eficiência. Artigo 46 da Lei 15.614, ela deixa claro, né, que, além dos princípios no artigo 37, temos lá da eficiência, devemos faltar, entre outros, enfim, existe uma abertura pela própria lei do CONAD para que se analise, para que se paute o julgamento com base lá no princípio da eficiência. E era somente isso. Presidente, só para retarguir o que o doutor Clisman falou, presidente, já que foi eu que provoquei essa questão, mas, ao mesmo tempo, doutor Clisman, o artigo 48, parágrafo 1º, diz claramente que nenhum julgador deste contencioso pode afastar dispositivo normativo para arguir inconstitucionalidade. O senhor está trazendo essa questão do princípio da eficiência como argumento de constitucionalidade. E o artigo 48, parágrafo 2º, veda que qualquer julgador faça qualquer julgamento em cima desse princípio ou de qualquer outro princípio que esteja dentro do constitucional.
Eram essas questões. Ou matérias que sejam decididas sobre ações diretas de inconstitucionalidade, sobre qualquer outro tipo de matéria já em repercussão geral, sobre a matéria, etc. Aliás, a repercussão geral não está aí. Mas em ações declaratórias de constitucionalidade e ações diretas de constitucionalidade. Então, nenhum julgador, seja de segunda ou de primeira instância, pode afastar dispositivo normativo com base em qualquer desses princípios que estão alegados na Constituição. Doutor Lício, doutor Cris, só esclarecendo que é esse momento de debate dos conselheiros que as teses foram postas. Eu sei que o doutor Lício falou, rebateu aqui a sua tese, mas para não ficar esse rebate, se for algum dado extra do processo, você pode falar, tá certo? Doutor Clisma, o senhor queria falar alguma coisa? Ah, sim, tá, porque tem a mãozinha levantada aqui na tela. Doutora Jusileide? Senhor presidente, a minha alegativa, ela já tinha falado sobre a questão do julgador monocrático, ele fundamentou seu julgamento. Então, assim, no meu processo, eu não vi que ele deixou de apreciar algumas situações que o processo, né, teve que, na sua procedência. Ele falou até aqui que, com relação à questão do acreditamento do ICMS, no meu processo, ele se antecipou aqui, informando a respeito do artigo 771, decreto 24.597, que somente será permitido o acreditamento do imposto relativo à antecipação tributária de que dessa sessão após o seu efetivo recolhimento. Então, como o fisco no meu entendimento, como foi recolhido o DAI em outro código, que foi recolhido no código do ICMS normal 1015, e não no 1023 do ICMS antecipado, o fisco não tinha como reconhecer esse recolhimento. E, se não tem como reconhecer o recolhimento, de fato, para o fisco não houve o recolhimento. Então, acho que esse foi o entendimento do julgador monocrático. Então, acredito que ele, de fato, ele apreciou, sim, pelo menos no meu processo, a decisão em si, todo o auto de infração. Era isso minha... Doutora Lineide. Não, era só que já também justificando aí que a questão que esse CONAT já tem decidido que o pagamento do ICMS principal não afasta o pagamento do antecipado, devido naquela operação. Que era devido. Era só, assim, ratificando que, embora ele tenha pago num código, aquele código ali é daquela receita, foi referente àquele fato gerador. Nós estamos falando aqui de pagamento de antecipado, e realmente não foi efetuado. Tanto é que a própria parte afirma isso na defesa dela. Então, senhores conselheiros, já acho que com essa questão da nulidade já foi bastante debatida, eu vou colocar em votação. Todos já estão prontos para votar? Presidente, aí seria o retorno ou seria a nulidade, no caso? Né? Nulidade de primeira instância com respectivo retorno do processo para novo julgamento, tendo em vista as questões postas já no parecer da consultoria adotada pela doutora PGE. Doutor Rafael, como vota? Doutor conselheiro, colegas, doutor procurador, doutor advogado, Silvana, eu vou votar aqui conforme o entendimento lançado pela PGE, reformulando aqui a ideia. Concordo que a primeira instância não se manifestou somente sobre essa questão da prática reiterada. É como voto, senhor presidente. Tá certo. A votação deste processo será idêntica para os demais, que a mesma questão está sendo posta em votação. Tudo bem? Ok. Retorno à primeira instância só por esse aspecto. Tá certo. Doutora Jusileide, como vota? Sem áudio, doutora Jusileide. Eu voto com o relator, senhor presidente. Perdoe. Que o processo vote somente nesse aspecto, né, que houve reiteradas recolhimentos, mas que, de fato, houve sim um julgamento
do jogador monocrático. Houve apreciação. Doutor Felipe Pinho. Eu voto com o relator, presidente, da forma como eu já me posicionei, né? Ao retorno do processo da primeira instância. Doutor Leilson. Presidente, eu acho que deve ser doutor Henrique, não? Eu sou o último. Não, porque eu estou seguindo. Não, eu estou seguindo a votação a partir do doutor Rafael. E a mesma doutor, tá certo? Peço venha aos colegas, mas eu divido, presidente. Então, rejeitando a nulidade suscitada. Doutor Elineide? Sem áudio. Desculpem, com o primeiro divergente. E doutor Henrique? Eita. Presidente, eu também vou divergir. Entender que o processo não precisa retornar para novo julgamento, não, que já foi, os assuntos já foram apreciados, não tão fundamentados, mas não seria interessante retornar até pelo princípio da celeridade processual. Acho que já podemos julgar aqui. Então, verificado empate, eu vou ter que desempatar assim, nos pênaltis aqui, né? Senhores, eu vi bastante o debate, foi bastante enriquecedor, mas toda vez que os conselheiros que votaram contra o retorno iam se manifestar, tinham que adentrar o mérito e trazer mais fatos, mais argumentos para justificar a possibilidade de análise deste processo. No caso concreto, então, isso reforça mais e mais a tese do retorno, porque o julgador singular, a decisão em tese, tecnicamente está correto, mas foi muito, eu vou dizer, muito superficial. É raro acontecer, mas acontece. Foi superficial, não adentrou todos os pontos que deveria, e eu, nesse aspecto, eu sou meio formalista. Eu encampo a tese do PGE, que deve retornar para apreciar, discutir. Aí a parte terá a primeira instância toda para analisar, ou perícia, se for o caso, para verificar os argumentos dela e apreciar esses aspectos, né? Não ficar a segunda instância só como instância originária desta análise, quando ele vai ter devolvido todos esses dois momentos. E pode até trazer mais provas socorrendo a sua tese de que o imposto foi pago. Então, por conta de tudo isso, e em face dessa incompletude da decisão singular, eu acompanho o voto do relator, doutor Rafael, e determina o retorno do processo para a primeira instância para novo julgamento. Esta decisão. Os processos que divergiram, que alguns relatores, no caso, doutor Elineide e doutor Henrique, o processo passar para o doutor Rafael, que faz uma resolução só, né, doutor Rafael? Esta é a decisão. Perfeitamente. Eu faço a minuta e mando para os colegas, né? Não, o senhor vai ficar como relator para ser voto vencedor. Relator dos 4. Isso. Não, dos 3. Dos 3. Dos 6 e dos outros, né? 3, né? 1 mais 3. Mas a doutora Jusileide votou com o senhor, não? Sim, não, ela fica com ela. Pronto, desculpe. Pelo menos foi o que eu entendi. Desculpa. Votou, senão não tinha dado empate, não, tinha votado com ele. Pois é. Eu botei o doutor Rafael. Pronto, então, o doutor Rafael pode até passar a minuta da resolução para ela lá. Perfeitamente. Pronto, senhor, então, a análise de mérito restou prejudicada em face do retorno da primeira instância, conforme o parecer e manifestação do representador da PGE. Esta decisão. Senhores, 10 minutos de intervalo para a gente retornar para o último processo. Tudo bem?